Boa noite, Aprisco. Paz de Cristo mais uma vez, meus irmãos. Como é que vocês estão? Preparados para a palavra dessa noite? Espero que sim. Eu quero pedir a você para abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus 16, a partir do verso 24. Alguns dias atrás, a gente aqui na igreja tem um plano anual de leitura bíblica, onde todos os anos a gente convida os irmãos, as pessoas que queiram participar e fazer uma leitura corrida da Bíblia inteira durante o ano todo. E esses dias agora, nós passamos por um momento interessante da palavra, que fala do momento em que Salomão consagrou um templo ao Senhor. Davi quis fazer uma casa para Deus, um lugar legal, mas Deus não permitiu que Davi fizesse. Mas Deus disse para Davi: olha, você vai preparar tudo, mas quem vai construir é teu filho Salomão. E foi assim que aconteceu. E Salomão pegou tudo que Davi tinha separado, todas as ofertas, todo o material que ele tinha ajustado, e ele construiu um templo, irmãos, magnífico para Deus. Algo fora do comum, algo maravilhoso. E a palavra do Senhor nos conta que, depois de construir tudo aquilo, conforme Deus tinha orientado, conforme Deus tinha dado a ele orientações, ele consagrou aquele lugar a Deus. Fala aí, consagrou. Pronto. Por que eu estou falando isso? Porque o tema da gente, tanto semana passada como essa, é consagração. Pode ser, pode colocar. Consagração, administrando a casa de Deus. Mordomia da alma e do espírito. Por que isso? Porque do mesmo jeito que Salomão consagrou aquele templo para Deus, a gente sabe que aquele templo, na verdade, ele era apenas uma sombra do que iria vir com Cristo. Quando Cristo veio em carne, Cristo é o templo perfeito, ele é o tabernáculo perfeito de Deus na terra. Então, quando Cristo veio, e João diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, aquela palavra ali significa tabernaculou, ou seja, se manifestou entre nós, habitou entre nós. Esse sempre foi o desejo de Deus, estar em comunhão com a gente, estar perto da gente. Isso por um tempo aconteceu no jardim, aí houve o afastamento. Deus então prepara a questão do tabernáculo e do templo para poder manter uma intimidade com as pessoas, mesmo com a questão do pecado já acontecendo. Depois ele envia o próprio Cristo para poder nos resgatar e nos transformar em templos. Hoje, Deus habita em nós. Do mesmo jeito que Salomão consagrou aquele templo, hoje a consagração tem que acontecer em nós, na nossa vida. Amém? Vamos ler o texto? Mateus 16, do 24 ao 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois, vamos juntos aqui na tela esse? Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? Em algumas versões vai dizer alma. Ou o que pode dar o homem em troca da sua alma? É só até o 26 mesmo. Senhor Jesus, fala conosco na Tua palavra. É o que te pedimos. Que
as barreiras em nós caiam, que o Teu Espírito transforme nossa mente, nosso entendimento nessa noite, que possamos ser completamente cheios da Tua presença, que aquilo que está configurado de forma errada dentro de nós possa ser consertado hoje, Senhor. Que impérios dentro da nossa mente possam cair diante da Tua presença, da Tua glória, do Teu poder, Senhor. Que impérios dentro da estrutura emocional que tem aprisionado, prendido, caiam por terra. Que até mesmo em nosso corpo, se há enfermidade, que caia por terra no nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, fazer da nossa vida esse templo para Ti. Que sejamos esse templo consagrado para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Então a gente começou essa palavra semana passada porque eu dividi em 2 momentos que são o seguinte: quando eu estou consagrando alguma coisa, não significa que eu estou dizendo, Deus, isso aqui é meu e eu estou te dando. Não. A gente está dizendo assim, Senhor, eu sei que isso aqui já é teu, mas aquilo que o Senhor me confiou a fazer sobre isso, eu estou entregando de volta para Ti, conforme o Senhor mesmo pediu. Isso é consagrar. O que é consagrar a nossa vida a Deus? É quando a gente passa a nossa vida em revista e a gente avalia se aquilo que Deus nos deu e confiou está sendo administrado da maneira como Deus quer que a gente administre. A gente fala assim, você precisa consagrar um pouco. Eu estava me consagrando, mas o que é que você estava fazendo quando você estava consagrando? Você estava dedicando atenção, tempo, a passar sua vida em revista diante de Deus e dizer, Senhor, é isso mesmo? É isso que o Senhor quer de mim? O que é que eu posso apresentar de melhor para o Senhor? Eu quero consagrar a Ti, porque o Senhor já me deu antes. E eu quero Te devolver o melhor que eu posso. Eu quero me consagrar a Ti. Mas consagrar não significa somente você se afastar de pecados. Vai envolver isso também, óbvio, claro. Mas não é necessariamente e nem inicialmente isso. Se afastar de pecados vamos dizer assim, que seria uma consequência da consagração. E não a consagração em si. A consagração em si vem daquilo que a gente olhou semana passada, quando a gente leu Romanos 12, 1 e 2, quando diz assim, olha, rogo-vos, pois, meus irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, consagração é essa atitude que a gente tem de ir e apresentar a Deus o que somos, o que temos, o nosso fôlego de vida, os nossos talentos, dons, recursos, tudo. Dizer, Senhor, tudo que eu tenho é Teu. Tudo o que eu tenho é Teu. Foi o Senhor mesmo que me deu. Eis aqui, Senhor. Tudo precisa caminhar para Ti. Como a gente tem dito esse ano todo, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, é muito menos sobre o que abandonamos e muito mais sobre a quem pertencemos, a quem a nossa vida foi dada, a quem a gente está dando a nossa vida. A quem a gente está empregando o nosso corpo, os nossos membros, os membros do nosso corpo, o nosso tempo e tudo que há em nós. Até aí, ok? E então, semana passada, como a gente está falando de mordomia da alma e do espírito, semana passada a gente falou um pouquinho da alma. Mas antes, deixa eu abrir de novo um parêntese para falar sobre esse termo mordomia. Mordomia na Bíblia é diferente do que a gente entende pelo senso comum. No senso comum você pensa assim, fulano de tal está na maior mordomia. Significa alguém que está o quê? Relaxado, sendo servido por alguém, no sofá, de boa, deitado. É ou não? Mas na Bíblia, não. Na Bíblia, esse tema de mordomia, oikonomia, que é uma palavra no grego que também está diante disso, que também envolve a palavra diáconos e tudo, é um termo aplicado a como a gente administra, ou é um servo ou dispenseiro
de algo que alguém nos confia. Então o tema mordomia significa assim, olha, Deus me confiou isso é dele, mas está nas minhas mãos para eu gerir, e eu preciso gerir isso de forma que isso glorifique a Deus. Ok até aí? E dentre tantos temas da mordomia, porque a tudo na vida se aplica a mordomia, se aplica à sua própria vida, ao seu corpo, se aplica aos dons, se aplica ao tempo que você tem, às oportunidades que você tem, às posições que você ocupa na sua vida, na sua família, na sociedade. Mordomia tem a ver com tudo. Como tudo que Deus me entrega, eu consigo canalizar isso para a glória dele. Mas às vezes tem um aspecto da mordomia que parece que fica esquecido para a gente, que é justamente o foco da nossa mensagem nessas 2 semanas. A gente tem uma responsabilidade de gerir aspectos da alma e do espírito. Alma, aqui vamos chamar a alma, mente, psique, sede das emoções. O lugar onde tudo para nós acontece aqui dentro. Os pensamentos, as emoções, os desejos, as memórias, o que você lembra, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus planos, tudo isso está no campo da alma, mas a gente já falou sobre isso semana passada, eu não vou repetir aqui hoje. Se você puder, eu aconselho a você, ouça a mensagem também da semana passada, muito importante. E a gente viu como muitos cristãos, apesar de entregarem a vida para Jesus, parece que continuam administrando de forma errada a sua alma, gerindo de forma errada a sua alma, dando à alma um trono na vida, como se ela por si só devesse governar ou determinar quem somos, a nossa identidade, ou ser a última palavra a respeito de tudo. Então, a semana passada a gente devotou toda a mensagem para poder combater isso e colocar isso sujeito ao Espírito. Veja, Jesus ele ensinou aos discípulos dizendo assim: vocês precisam vigiar e orar para quê? Não ouvi? Não cair em tentação. Ou seja, as tentações elas existem. Eu preciso ter uma postura. Que postura é essa? Vigiar e... Ele diz assim, ó, o Espírito está pronto. Diga aí, o Espírito está pronto. Mas a carne é fraca. Quando ele fala de carne fraca, aí ele está falando justamente dessa parte de alma, de natureza carnal, de pensamento. Isso é frágil. Mas existe uma afirmação de Jesus que é impressionante. Ele diz, o Espírito está pronto. Quantos aqui já entregaram sua vida a Cristo? Se você já entregou sua vida a Cristo, se sua confissão, você confessou com a boca, mas creu no coração, isso significa que você foi feito uma nova criatura. Só que essa nova criatura, que é imediatamente te dada quando você crê no Senhor Jesus, a Bíblia diz que as coisas velhas o quê? Se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então ela não só está pronta, como tudo agora é novidade. Que novidade é essa? É a novidade de vida em Cristo. Só que a gente entende pela palavra de Deus que essa nova criatura, ela convive com a velha criatura. E não somente tantos textos da palavra que falam sobre isso, como, por exemplo, quando a palavra do Senhor diz que existe uma batalha entre a carne e o espírito contra a carne. Essa batalha nunca cessa. E o objetivo dessa batalha é que a gente não consiga fazer aquilo que realmente precisa ser feito. É nos paralisar, é fazer a gente improdutivo para o reino e a glória de Deus. E o Senhor nos chama a algo. O Senhor nos chama a algo. Muitas vezes, mesmo como cristão, a gente alimenta a ansiedade, ao invés de alimentar a confiança em Deus. A gente cultiva ressentimento, ao invés de cultivar perdão.
Mesmo sendo servos e servas de Deus, a gente fica o tempo todo se comparando com outras pessoas, indo de frente com aquilo que o Senhor diz a respeito do cuidado que Ele tem por cada um de nós e do plano que Ele tem para cada um de nós. Por que eu deveria ficar me comparando com ninguém? Ou vivendo a vida como se fosse uma contínua competição. A gente é cristão, sabe que a gente precisa cuidar, como a Bíblia diz, pensar nas coisas que são do alto, mas quantas vezes a gente está consumindo uma quantidade absurda de conteúdo que é tóxico para a nossa alma, que nos derruba, que nos enfraquece, que trazem somente coisas que são almáticas e poucas coisas que são de fato espirituais. A gente gosta tanto de assistir, sei lá, um dorama, nada contra, tudo tem que ter equilíbrio. Mas a gente gosta tanto de assistir um dorama e chorar no dorama. Mas quando é você mesmo que está passando pelo crivo da luta emocional ou de algum relacionamento, cadê sua força espiritual para poder ter equilíbrio diante de tudo? O dorama não vai te dar isso. Só quem vai te dar isso é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor. Quantas vezes, mesmo sendo servos e servas de Deus, alimentamos dentro de nós desejos que estão completamente fora da vontade de Deus, ou fantasias até pecaminosas mesmo. Quantas vezes? Provérbios 4, 23, a palavra do Senhor diz: olha, de tudo que você tem que guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas tudo isso que eu falei foi sobre a alma. E o texto que nós lemos hoje de Jesus, Jesus fala assim: você quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois qualquer que quiser ganhar a sua vida, vai perder a sua vida. Mas qualquer que perder sua vida por amor de mim, esse vai achar. E aí eu quero focar no versículo que ele diz assim: o que é que adianta? Versículo 26. O que é que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que pode dar o homem em troca da sua alma? E aqui, irmãos, para a gente entender o que é que Jesus está falando aqui, é preciso a gente se esvaziar um pouquinho do... Geralmente, quando a gente que é crente lê esse versículo, a gente só pensa no ímpio, né? Em quem está lá na esbórnia, quem está lá vivendo a luxúria, quem está lá vivendo a prostituição e tal, não sei o quê. Mas eu tenho para mim que esse conselho de Jesus, ele é muito importante para nós. Ah, Senhor, graças a Deus, porque eu estou aqui. Eu estou aqui na tua casa. Em outra parábola, Jesus explicou que existe um risco. A parábola do filho pródigo mostra que aquele pai tinha 2 filhos. Tinha um, sim, que estava perdido porque estava na esbórnia, querendo viver conforme sua própria vontade, longe do pai. Mas tinha um outro que estava na casa do pai. Mas ele não vivia com o pai. Ele vivia com as regras, com a estrutura, com os pensamentos totalmente equivocados, sem realmente desfrutar da relação com o pai. O texto mostra, nessa parábola, que o pai, sadio no seu coração, tenta ajustar esses filhos. Assim como eu sei que o Senhor está fazendo aqui conosco, nessa noite. Então, quando a gente fala disso que Jesus falou aqui, Jesus falou assim: gente, cuidado. Porque existe sim um caminho onde você pode ganhar o mundo inteiro e perder a si mesmo, perder sua própria alma. Como é que isso acontece? Que mundo é esse inteiro? Cada um de nós tem um mundo inteiro.
a conquistar, sim ou não? Quem não casou está querendo casar, quem já casou quer ter filho, quem está empregado quer um emprego melhor, quem está investindo quer ter um lucro maior, quem está ganhando uma grana quer fazer mais grana. Todo mundo tem um mundo inteiro aí. Cada um de nós tem um mundo inteiro dentro de nós, fervilhando, a querer ganhar. Até quem é um pastor como eu, por exemplo, que deseja ver o que alguém mais se converter, quem sabe o aprisco voltar a abrir congregações em algum lugar. Há um mundo inteiro a se desejar. Todo mundo tem ou não tem? Todo mundo tem. E não há problema com isso. O reino de Deus confere isso a gente. Essa liberdade também de alcançar, crescer, multiplicar as coisas que Deus nos confia. Amém, irmãos? No entanto, Jesus diz, cuidado, para que nessa ida você não perca a sua alma. Cuidado. Porque o espírito está pronto, viu? Mas a carne, ela é fraca. Então, numa perspectiva dessa busca que o mundo estimula tanto, de ganhar o mundo inteiro, você fala assim, poxa, eu ainda não consegui nem sair da minha cidade, mas eu queria conhecer outros estados, queria conhecer outros países. Se Elon Musk convidar para ir até para outros planetas, eu gostaria. A gente tem esse desejo. E isso é bom. No entanto, a gente precisa tomar cuidado. Com relação à alma, como eu já falei a semana passada, mas com o espírito, que cuidado que a gente precisa ter para que eu não perca a minha alma? O espírito precisa permanecer sensível a Deus. Porque veja só, a Bíblia mostra que existem trajetórias na vida da pessoa que já recebeu o Espírito Santo. E só recebe o Espírito Santo quem realmente creu no seu coração no Senhor Jesus. Só recebe esse. Se torna habitação do Espírito. Mas esse Espírito que eu estou falando aqui agora, não é o Espírito maiúsculo de Espírito Santo. Eu estou falando agora do Espírito minúsculo, que é o nosso próprio Espírito. Quando o Espírito de Deus vem habitar em nós, ele comunica com o nosso Espírito. E o nosso Espírito é quem comunica com a nossa alma. E a nossa alma é que faz essa interface, essa relação com esse mundo que a gente vê aqui, ó. Então a alma, ela tem uma face virada para o espiritual e ela tem uma face virada para esse campo visível, material. Quantos estão entendendo isso? A gente já discutiu isso bastante no Inteiramente aqui, no ano do Inteiramente. Mas essa face da nossa alma, que está virada para o espírito, ela precisa administrar bem essa vida. Por exemplo, quando você entende a necessidade de buscar a Deus, de congregar, isso é você, pela tua alma, possibilitando com que o teu espírito flua no Espírito de Deus. Amém? Quando o louvor está tocando aqui, você tem possibilidade de ficar só no campo físico. Você está até se balançando, mas o teu pensamento está longe. Mas ninguém vai saber, a não ser quem? Você e Deus. Deus sabe. Você pode estar até se balançando, levantando a mão, e está aqui, ó. Amanhã, quarta-feira, eu vou assistir o jogo aonde? Né? Você pode. Mas quem é que tem controle sobre isso? Só Deus. Porque ele disse assim, você vai me buscar e vai me achar quando me buscar com todo o seu coração. Ou seja, ele quer que você encontre ele. Mas você não vai encontrar ele de qualquer maneira. Há um investimento da nossa parte. Se você não estiver disposto a perder sua vida por amor de Cristo, você não vai achar a sua vida. Só vai achar a vida verdadeira quem estiver disposto a perder a vida por amor dele.
Então, como é que a gente faz para obstruir as coisas espirituais? A gente deixa a oração de lado. Não ora mais. A gente abandona isso aqui, ó, a leitura, a meditação na palavra. A gente deixa a congregação. A gente deixa de ouvir o que o Espírito, ou de ouvir não, de atender o que o Espírito diz. O Espírito Santo fala, ô fulano, assim não, assado. Aí você, não, peraí, daqui a pouco, depois. Não, mas você viu fulano hoje, era para você ter dito isso e aquilo. Ah, uma hora dessas eu falo, não tem pressa não. Ah, não me senti à vontade de falar não. Ah, mas você podia ter ajudado não sei quem. Ah, mas pô, todo mundo tem seus problemas, eu também tenho os meus. Cada um com seus problemas. O Espírito Santo falou. O Espírito Santo direcionou, mas você resistiu. Quando não é tudo isso, a gente enche tanto a nossa vida com distrações que são tantas hoje, hein? A gente enche tanto que a gente vive um barulho terrível na nossa vida, um monte de ocupações, e a alma fica fazendo um barulho inquieta, agoniada, e o espírito deixa de ser ouvido. E isso não é por causa de Deus, isso é por nossa falta de mordomia da alma e do espírito. Quantos estão entendendo isso, irmãos? E diga-se de passagem, né? A Bíblia já diz que a batalha, na verdade, acontece entre esses dois, alma e espírito. Porque, por exemplo, claro que quando a gente fala disso, a gente está falando de coisas imateriais, né? Parece uma coisa meio intangível, né? Alma e espírito, tudo é o intangível, intangível. Mas eu vou trazer exemplo prático. Por exemplo, sua alma diz assim, ó, tá vendo isso aí? Tenha medo. Aí a alma. Tenha medo, viu? Aí o espírito às vezes está dizendo, sabe o quê? Não tenha medo, confie. E aí? Aí quem tiver mais forte, quem tiver mais espaço na tua vida, quem tiver o lugar de autoridade, é que vai controlar você e você vai permitir que reja você dizer quem você é, através de quem você está dando autoridade para falar. Se a tua alma ou o teu espírito. É por isso que Jesus disse que a gente precisa diferenciar isso. E essa é uma forma que Deus tem nos orientado, agora recentemente, para que você possa, meu irmão, minha irmã, alcançar a libertação na sua vida. Porque enquanto você estiver dando trono a uma identidade falsa dentro de você, você não vai conseguir libertação. Você vai passar a sua vida inteira. Entenda o que eu estou falando. Não estou dizendo que você não é salvo, não. Porque a salvação não tem nada do seu mérito. É porque você creu em Cristo. Mas mesmo tendo crido em Cristo, você pode fazer um monte de besteira. Pode ou não pode? E mesmo que pelo fogo, ainda assim entrar no céu, porque é pelo mérito de Cristo. Pode ou não pode? Claro que pode. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, da leitura de hoje. Eu não sei quem leu hoje, a leitura do ano, mas abre aí rapidinho sua Bíblia. Olha o que aconteceu aqui com o próprio Salomão, já que a gente está falando dele. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Olha o que aconteceu com Salomão. Esse cara que consagrou esse templo para Deus, que a gente falou aqui no início. Olha o que acontece na jornada dele lá na frente. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. Olha só. Além da filha do faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Olha só, pessoal. Moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas. O harém do cara estava cheio, ó. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações. Porque o que, gente? Essas farão
o coração, ou a alma, ou a mente, o caminho de vocês o quê? Desviar para que sigam os seus deuses. Mas, no entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Você quer números? Você está aí ralando para ter um casamento, o cara teve 700. Você está aí ralando, batendo testa para ter um casamentinho, um só. Você que é homem para poder estar com essa mulher, se você que é mulher para estar com esse homem, o cara está aqui, ó, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, conta redonda, fácil, é 1000 mulheres. 1000 graus. E as suas mulheres, falem todos juntos aqui na tela. Você entende que são decisões nossas no nosso dia a dia que vão determinar o que nós estamos cultivando e os resultados que vão trazer para a gente ali adiante? Você está entendendo como a gente precisa ser mordomo do nosso coração, do nosso espírito? O que é que a gente permite, admite na nossa vida? E que você não pode levar a vida tipo, mas isso aqui não dá problema não, isso aqui não vai dar ruim não, isso aqui não tem nada não, isso aqui é uma besteirinha. Vai indo, indo, indo. Na hora que você vê, você vai chegar nesse ponto aqui. Olha que ponto, ó. À medida que Salomão foi envelhecendo, olha o que aconteceu. As suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era o que, gente? O que é isso? Consagrado. Não era mais um coração consagrado a Deus. Você está entendendo qual é o problema, meu irmão, minha irmã? Por que nós precisamos ser mordomos e ter urgência com relação ao nosso espírito, à nossa alma? Porque aquilo que você admite, você vai se afeiçoando. E o que você vai se afeiçoando, você vai dando lugar de domínio, de governo e controle na tua vida. E daqui a pouco aquelas coisas estão te controlando e você está fazendo o que é inverso à vontade do Senhor para você. O seu coração não era mais dedicado ao Senhor, seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. Veja. Será que Salomão não foi salvo, irmãos? Ou não era um homem salvo? Eu tenho para mim que era. Mas olha só. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios. E Moloque, o deus repugnante dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não seguiu completamente o Senhor como Davi, o seu pai. Ele seguiu... não, é só isso mesmo, é só até aí. É o destaque que eu queria fazer. Isso está na nossa leitura de hoje. Você está entendendo como alguém que tem uma vida consagrada, que está caminhando, pode chegar num ponto e a coisa degringolar toda? Por causa de quê, pessoal? Por causa de escolhas. De quem você dá lugar na sua vida, ao que você se afeiçoa. As ideias que você deixa acomodar dentro da tua mente e que você não se permite mais ser confrontado pela palavra de Deus. Aí Deus quer te confrontar, mas você já não lê a palavra. Aí Deus quer te confrontar na congregação, mas você já não congrega. Aí Deus quer te confrontar nas relações com as pessoas, você já impede, só quer ficar com as relações que as pessoas concordam com você. Quem te bate de frente com você, você quer se afastar, porque é tóxico para você. Aí a alma diz assim, fizeram isso com você? Se vingue. Enquanto o Espírito está dizendo, o quê? Perdoe. Perdoe. A lógica do reino é o contrário, irmãos. Jesus disse assim, o mundo aí fora diz assim, se valha, prevaleça, domine sobre o outro. Se você tiver oportunidade, pise mesmo na cabeça, esmague. Faça o que você puder para se garantir. Jesus disse, perca. Perca porque é perdendo que você ganha.
Alguns momentos a alma diz: você está vendo tudo que está acontecendo em volta de você? Controle tudo. Exerça controle sobre tudo, tente. Mas eu não consigo. Mas tente. Devote sua vida a tentar controlar cada aspecto e cada pessoa que está em volta de você. Vá. Isso é a alma. Eu me comprometi a não falar aquela palavra que todo mundo já está tirando onda com a minha cara hoje. Vá. Faça isso. Controle tudo. Enquanto o Senhor Jesus diz, através do seu Espírito, entrega. Está com dificuldade? Entrega. Tem alguém disputando contigo? Entrega. O que eu tenho para você, não tem ninguém na terra que consiga o quê? Impedir, não. Não precisa você entrar no embate, na colisão, não precisa você fazer nada disso. Entrega. A alma diz assim: você já parou para pensar o que é melhor para você? Busque o que é melhor para você. O restante que se dane. E o Espírito está lá de dentro falando assim: você não acha que você deveria pensar no que Deus quer e o que é melhor para todos? Ou seja, lá em Hebreus vai dizer que somente a palavra de Deus é que consegue fazer esse discernimento que vai na divisão entre alma e espírito. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Abra aí para você ver. Por que é que você precisa da palavra de Deus todo dia da sua vida? Pois a palavra de Deus, ela é o quê? Viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Então sabe o que está acontecendo com muito crente? Ele é crente de boca para fora, nominal, mas ele não submete a alma e o espírito dele à palavra de Deus. A alma fala assim, você vai se dar mal, a alma grita. Aí a pessoa começa a se tremer toda, começa a sentir palpitação, se tremer toda. Aí a pessoa, em vez de dizer assim, calma aí, eu vou a Deus. O que é que Deus tem a dizer sobre isso aqui? E pelo Espírito pôr a alma onde? No seu devido lugar. Deus nos chamou para governar espiritualmente a nossa alma. Amém ou não? Olha só. Deus nos chamou para que o nosso espírito, debaixo do espírito dele, governe quem? A nossa alma. Então eu não posso deixar minhas emoções determinarem o que eu sou. E para que isso aconteça, eu não posso deixar obstruídos os canais espirituais que Deus deixou para a minha vida. Então quando Jesus diz assim, olha, cuidado, porque não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Não adianta nada você ir para tantas coisas e tantos lugares, e na hora que você se perguntar, você vê que perdeu a sua própria alma. Podemos ganhar dinheiro? Claro. Podemos ganhar influência? Claro. Ganhar poder? Claro. Hoje em dia, né? Ganhar seguidores? Claro. Sucesso? Claro. Mas temos que ter cuidado para que com isso a gente não perca a própria alma. Isso pode acontecer até mesmo dentro da igreja, até com o ministério que a gente tem? Óbvio que pode. Quantos? Quantos a gente tem visto? Que, subiram, ficaram famosos. E quando estava lá em cima, na fama, a alma arrastou. Quantos
serviram a Cristo, à igreja, ao ministério e se perderam no caminho. É possível, Alex, eu servir ao ministério e à igreja e não estar servindo a Deus? É possível. É possível. É possível você fazer muitas coisas para Deus e não ser a habitação de Deus. Lembra do que Jesus falou lá no finalzinho de Mateus? Que muitos vão chegar um dia e vão dizer assim: mas Senhor, mas em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz tanta coisa. E o Senhor vai dizer: não te conheço. Fala assim: misericórdia. Misericórdia. Mas eu quero perguntar para você: como é que está a tua alma? Você pode se responder aí onde você está? Como é que está a tua alma hoje? Como é que está o teu coração? Como é que está a tua mente? Você está apontado na direção correta? Você está priorizando o que precisa ser priorizado? A tua alma está no devido lugar ou ela é que está dominando e imperando na tua vida? O que você decide e faz é baseado nos desejos da tua alma ou nos desejos espirituais que o Senhor semeia dentro do teu coração? Você pode responder para você mesmo? Esses dias eu assisti com Carol Michael Jackson, né? Michael, aquele filme recente que lançaram. E eu achei interessante como o filme mostra meio que uma bagunça na vida dele, uma bagunça na alma dele. Ao mesmo tempo que ele tinha entendimento que parece que ele tinha uma missão e um dom dado por Deus, e realmente ele tinha muitos dons. Ao mesmo tempo que ele tinha isso, ao mesmo tempo ele que era o centro do processo todo para si mesmo. Ele não dava glória a Deus. Isso bagunçava a alma dele e tornou ele uma pessoa, tantos sofrimentos e tantas coisas, tornaram ele uma pessoa vulnerável. Mas e você, Michael, aqui? Como é que está a tua alma? Como é que está você agora? Porque quando Jesus está falando disso, a gente às vezes fala assim: poxa, tem isso, tem aquilo outro, mas se você quiser saber, assim, o mais central ali do que Jesus está falando, eu poderia dizer assim, ó, como é que Jesus poderia dizer assim, ó, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua capacidade de andar comigo, de me seguir, de amar como eu quero que você ame? O que adianta? O que adianta você ter qualquer tipo de vida se você se tornar uma pessoa insensível a tudo que eu estou fazendo no mundo? O que adianta? Você quer me seguir? Você precisa tomar a sua cruz, mortificar essa vontade da carne, da alma, os desejos, para que você possa entender qual é a minha vontade, o meu propósito para você. Isso independe, irmãos, de quem somos, ou do que temos, ou do que Deus nos concedeu. Só é ter um coração quebrantado e voltado para Deus. É só isso que Deus quer. Por que ele está falando isso? Ele chega a dizer: o que é que um homem daria em troca da sua alma? O que é que você daria em troca da sua alma? Diga: qualquer coisa. Não é? Não tem nada que tenha o valor, não tem nada aqui que tenha o valor de uma alma. A Bíblia diz que uma só alma vale mais do que o mundo inteiro. Então eu daria qualquer coisa pela minha alma, para dizer assim, ó, eu não quero por nada perder a minha eternidade com o Senhor. Você quer? Você quer passar uma eternidade longe com o Senhor? Mas a Bíblia mostra trajetos. A Bíblia mostra um Davi, por exemplo, que o Senhor aponta aqui Davi como um homem que andou conforme o coração de Deus. Mas a Bíblia mostra o próprio Davi dizendo assim: Senhor, por favor, não retire de mim o teu Espírito. Isso significa o quê? Que ele percebia
que em algum momento da jornada dele, ele estava obstruindo todos os canais por onde o Espírito tinha acesso a ele, a ponto de Deus ter que mandar um profeta para vir corrigir ele, para ver se ele caía em si. O apóstolo Paulo vai dizer: não extingais o Espírito. Ao ouvires a voz de Deus, não endureça o seu coração. Existem muitos conselhos da palavra de Deus a essa sensibilidade espiritual que Deus deseja que a gente tenha. E se a gente não tomar cuidado, a gente vive a vida de ganhar o mundo e perde a sensibilidade espiritual, perde o simples, o comum, o tranquilo que Deus quer. Vai valer a pena? Conforme o que Jesus disse não vai valer a pena. Não adianta nada. De que é que adianta? Não adianta nada. O mundo de hoje é o pragmatismo, né? É o que funciona, é o que dá certo, é o que dá lucro, é o que dá retorno, é o que melhora a tua qualidade de vida. No mundo de hoje, você tem valores onde os fins justificam os meios. Não importa o que você faça, chegou em determinado fim, ok. O mundo de hoje diz assim: é muito mais importante você ter sucesso do que você ter integridade. Mas será que é, irmãos? O mundo de hoje diz: você vai ficar sentindo por isso? Isso aí é fraqueza. Enquanto que a hora mesmo, a Bíblia diz que tem horas que é a hora da gente chorar, a hora da gente sentir. Quando você fala para a pessoa: por que você não sacrifica de si mesmo para que essas coisas deem certo? Para que teu relacionamento dê certo? Parece que está xingando a pessoa, enquanto a gente já sabe que o amor que Cristo nos ensinou é um amor sacrificial, onde a gente está dando a vida pelo outro. Mas a gente gosta de afirmar e falar coisas que são frontalmente agressivas à vida de sacrifício que o amor de Cristo nos ensinou a amar. No mundo, eu é que tenho que estar no centro. Deus não. Deus é periférico. Deus é meu acessório. Deus é meu chaveirinho que eu acesso na hora que eu preciso. Mas o que Jesus ensinou é que a glória de Deus precisa ser central. O reino de Deus precisa ser central na nossa vida. Até no culto, irmãos, a gente vem aqui. Não deixa você ser invadido por um coração religioso, não. A gente está aqui, isso aqui é tão sublime, irmãos. Esse momento que a gente está aqui louvando a Deus. Ele é sublime por isso, porque louvamos a Deus, podemos louvar, cantar ao Senhor. Mas ele é sublime também porque a gente pode abraçar os nossos irmãos. A gente pode olhar um para o outro. Você já viu quem está perto de você? A gente pode ser amoroso, terno com as pessoas. Aqui é um momento de você fortalecer um ao outro, da gente se fortalecer. Da gente falar assim: persevera, fica firme, estamos juntos. Aqui é um momento para isso também. Então tem muita gente que a vida está funcionando, mas já perdeu esse amor, já perdeu isso. Está endurecido, enrijecido. E o Senhor Jesus está te dizendo: deixa essa capa para trás. Eu tenho uma vida completamente nova. Não deixa essa velha criatura dominar você. Quantas vezes a gente perde a capacidade de chorar? Tem quanto tempo que você chorou? Não porque teve alguma coisa real que te obrigou a isso, mas você mesmo se quebrantou diante do Senhor. Tem quanto tempo isso? Espero que não muito. Quando a gente está com a alma adoecida, dominante, sabe o que acontece? A vida até continua rodando, mas a gente perde a capacidade de amar, a capacidade de se compadecer do outro. A vida tudo é mecânico, se alguém mandar você fazer, você faz, se não mandar, você não faz. Você perde a sensibilidade, você perde a provocação que você precisa ter.
Você fica dizendo assim, olha, se alguém falar comigo, eu falo, se não falar, eu também não falo. É como se você tivesse... É como se sua alma tivesse fazendo você se descolar completamente da realidade que você está vivendo. E você vive numa coisa louca, num universo louco, que a tua alma está ditando tudo e você não consegue enxergar absolutamente nada da realidade. Tudo que você enxerga já está sendo pela lente doentia dessa alma distante da voz de Deus. E o Senhor está te dizendo, filho, filha, desobstrui, porque eu quero te fazer ver. Consagre. Eu quero abrir os teus olhos espirituais para que você veja. Não deixe a tua alma te levar para onde ela quiser. Você que deveria pelo Espírito dizer, alma, volta para o teu refúgio, volta para o teu descanso. Volta de onde você estiver e volta para cá, para Deus, e se prostre diante do Senhor, quem que cuida de você. Ele tem cuidado de nós. A gente se torna frio, manipulador, controlador, vazio. A gente só faz as coisas pelo interesse. E aí eu te pergunto, será que isso já não é um inferno? Será que isso já não é a antessala do inferno? Porque viver desse jeito, meu irmão, é a antessala já do inferno. O inferno só vai tornar isso, vamos dizer assim, integral. É por isso que Jesus está dizendo, cuidado. Cuidado para que você não ganhe o mundo inteiro e perca sua própria vida. E qual é a fórmula que Jesus deu para que isso não aconteça? É o que ele disse. Enquanto o mundo estiver dizendo para você, ganhe para viver, eu estou dizendo para você, perca, entregue para viver. É quando ele diz, quem perder a sua vida por minha causa, achará. Quando a gente se rende a Cristo, então a gente encontra a vida. A gente encontra a verdadeira vida quando a gente se entrega a Cristo. Como é que está a tua alma? Tem uma música que eu vou cantar aqui agora. Que fala sobre isso. Sobre as coisas dessa vida. Que se a gente não tomar cuidado, nos desviam. E quando a gente menos perceber, a gente deixar de vivenciar coisas que o Senhor tem preparado para nós, porque deixamos a alma desviar. Eu quero pedir a você, para você, enquanto eu estiver cantando essa música, você possa refletir um pouco sobre o que a gente pensou. Como é que está a sua alma? E dizer para você que você precisa responder a isso. Para você mesmo, não é para mim não. Diante de Deus. Porque ser mordomo é isso. Deus não te deu uma alma, um espírito. Ele quer que você administre bem isso aí. Você venha gerir isso da maneira certa. Da maneira que agrade a Ele. Vamos fazer essa meditação. Eu vou cantar aqui. Aí você fecha os seus olhos. Aí. E eu vou... Vou cantar aqui. Esse outro instrumento está funcionando? O de cá também? Ou só esse?
Eu vou tocar no de Paulo mesmo aqui. Essa aqui, ó. Eu cantei de novo. Acústico ou botar eletrônico? Acústico mesmo. Liguei. Peraí. Liguei agora. Muito alto os pés. Tá bom? O volume dos pés e aumentou. Tenho comido do melhor dessa terra. Eu tenho bebido do leite e do mel. Tenho vestido do melhor dessa terra. Eu tenho vestido melhor do que os lírios. Quantos podem declarar isso? Mas o interessante disso tudo, mas o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. E o interessante, mas o interessante disso tudo, mas o interessante disso tudo, cadê vocês? Que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. Vamos do início? Do início. Eu tenho comido, declare, melhor dessa terra. Eu tenho bebido do leite e do mel. Eu tenho vestido do melhor dessa terra. Eu
tem um vestido melhor do que os lírios. E aí? Mas o interessante disso tudo, vai, Aprisco, diz. É que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. O interessante, mas o interessante disso tudo, mas o interessante disso tudo é que eu não busco essas coisas, eu busco ao Senhor. Aleluia. Quem busca riqueza perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Busca o Senhor, encontra riquezas, paz e pureza se encontra eternamente. Oh, quem busca riquezas perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Oh, quem busca o Senhor encontra riquezas, paz e pureza se encontra eternamente. Eu busco ao Senhor. Eu busco ao Senhor. Oh, eu busco ao Senhor. Oh, alma, volta para o teu descanso. Eu busco ao Senhor. Oh, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Não queremos ganhar o mundo inteiro, Senhor, perdendo a nós mesmos. Queremos alcançar coisas, até no Teu reino. Queremos ver o Teu nome sendo exaltado em todas as nações, em todos os lugares. Mas não a troco de perdermos a nós mesmos, ou fazermos isso por qualquer motivação que não seja a mesma que está no Teu coração, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a galgar a nossa vida, cada fase, cada momento, tudo aquilo que o Senhor nos permite viver, desfrutar, tudo aquilo que o Senhor nos permite alcançar. Ajuda a gente a viver cada momento consagrado a Ti, Senhor. Queremos consagrar as nossas vidas a Ti, Senhor. Queremos dizer que tudo que somos é Teu. Tudo que temos é Teu, Senhor. O nosso tempo, os nossos talentos, as oportunidades, tudo é Teu. Tudo é Teu, Senhor. Até as nossas dores, frustrações, tudo, Senhor, entregamos a Ti. Entregamos a Ti. Não permita que o medo, a tristeza, a ansiedade nos controlem. Não permite que a nossa alma, Senhor, esteja no trono da nossa vida. Não, Senhor. Queremos que Tu estejas assentado nesse trono.
que Tu reine, Senhor. E esse reino, ele é espiritual. Então nos ajuda a viver a Tua vontade, o Teu querer. Nos ajude, Senhor. Aleluia. Quem busca riqueza perde a alma, perde a calma, se perde totalmente. Quem busca o Senhor encontra riqueza, paz e pureza se encontra eternamente. Eu busco ao Senhor. Aleluia. Alguém que esteja aqui nessa noite, que queira tomar ou precise tomar alguma decisão com o Senhor hoje, dizendo: Alex, eu não entreguei ainda a minha vida a Cristo, eu quero entregar. Ou eu preciso me reconciliar com o Senhor, eu preciso tomar uma decisão com Deus hoje aqui. Há alguém hoje que deseja fazer isso? Se tiver, dê um sinal com sua mão, eu quero orar com você. De tudo que você tem que entregar, essa é a primeira e maior grande decisão. Se tem alguém aqui que não tomou essa decisão ainda, faça isso hoje. Há alguém que queira fazer isso? Se não há, sobre os demais que aqui estão, quantos compreenderam a palavra do Senhor nessa noite? Falou ao teu coração, trouxe arrependimento, conduziu você a mudanças aí. Recebe o que Deus ministrou sobre a tua vida em nome de Jesus. Recebe e passa a viver agora diferente, pelo poder do Senhor e da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? Se você tem pecados e colocou diante do Senhor, levante-se daqui perdoado em nome de Jesus. Não aceite o inimigo colocar acusação sobre a tua vida. Quando a gente se arrepende, confessa os nossos pecados ao Senhor, Ele nos perdoa dos nossos pecados e nos purifica das nossas transgressões e iniquidades. Amém? Então saia daqui livre, perdoado, perdoada, em nome de Jesus. Nós vamos agora nos colocar de pé e vamos entregar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. E eu acho que diante da palavra que já foi ministrada hoje, eu acho que não precisa nem eu falar mais nada a respeito disso, a não ser dar orientação mesmo prática.